Bom, boa noite. Então hoje nós teremos Marnie, Confissões de uma Arábia, que eu acho que é um filme interessante para ser trabalhado, porque de certa forma hoje nós fechamos o cânone, a lista dos principais filmes do Hitchcock. Esse talvez seja considerado o último dos grandes filmes do Hitchcock. Os outros filmes, os filmes posteriores ao Marnie, que hoje nós estamos no 20º encontro, tem mais 4, são filmes que a crítica é mais... é um pouco mais rigorosa, né, em relação à qualidade. Que pode ser uma oportunidade para a gente repensar ou rediscutir se esses 4 últimos realmente estão no nível dos filmes anteriores. Mas, de certa forma, o Marnie tem essa característica de ser o último momento que ele vai trabalhar com a equipe que foi responsável pelos grandes sucessos anteriores dele. E eu tenho que preparar aqui para facilitar. Tem uma estrutura extremamente matemática na construção do filme. Esse é um filme relativamente longo, tem 2 horas e 10 minutos. Então não vai dar para a gente ver talvez eu passe só um trechinho, se der tempo, do documentário, porque o documentário é longo também, tem 1 hora, mas ele tem uma estrutura bem marcante que nós já vimos, que tem a ver um pouco com o cinema clássico. Mas se vocês notarem, seguir pelo relógio, vocês vão prestar que vocês vão chegar à conclusão que realmente essa estrutura se mantém. Existe uma apresentação de mais ou menos uns 10 minutos. E nessa apresentação, ela meio se encerra no momento que a Marnie encontra a mãe. Ali no meio dá mais ou menos uns 10 minutos. E aí depois nós temos o primeiro ato do filme, que vai de 10 minutos mais ou menos até 50 minutos. Quer dizer, temos 40 minutos de filme, que é o primeiro ato, que é onde nós vamos ver, nos concentrar na figura da Marnie Arábia, essa personagem título, e funciona mais ou menos como um filme de roubo, né? Um filme de grande roubo. Bem no meio, mais ou menos 30 minutos, tem um evento que é importante, que é quando Marnie se encontra com Mark. Que são os 2 personagens que vão conduzir o restante da narrativa. E mais para frente, nós vamos ver que essa primeira fase se encerra quando a Marnie consegue roubar o escritório onde ela vai trabalhar, e é no momento que o Mark a encontra novamente. Ela tenta fugir e ela é descoberta pelo Mark. E aí começa o segundo ato, que vai do 50 minutos, mais 40, mais 90 minutos. Tem lá no meio, 70 minutos, um outro fato importante. Que é o momento que Mark
Sean Connery e a Marnie, a Tippi Hedren, tentam construir um relacionamento um pouco fadado, porque ela tem uma série de traumas que dificultam o relacionamento deles. Tem um momento que é marcante, bem no meio, que é a lua de mel, né? Vocês vão notar que aparece dividindo em duas metades, e existe uma guinada no momento que ela aceita a ajuda do Mark para resolver os traumas, os problemas psicológicos que ela trabalha. É o momento do sonho, né, da Marnie. E aí é o terceiro e último ato, em que Mark se transforma no médico, e aí é um filme sobre investigação psicológica. E nesse sentido ele é muito parecido com Spellbound, quando fala coração, acho que alguns de vocês certamente viram, que era um filme do Gregory Peck com a Ingrid Bergman, que a Ingrid Bergman fazia uma médica e que tentava investigar quais eram os motivos do Gregory Peck ter alguns acessos, alguns surtos em relação à cor branca e a listas, a riscos com três riscos paralelos. Então lembra muito a estrutura desse filme quando fala o coração do Spellbound. E bem no meio, nós vamos ter uma sequência que é importante, que é a Marnie e o Coffee, onde é o momento dela abandonar parte desses traumas, dessas complicações psicológicas que ela apresenta, e ajudada pelo Mark, que se torna o marido dela, partir para o desfecho, né, que é enfrentar, né, o grande trauma que originou tudo aquilo, que tem a ver com a infância dela e está relacionado com a mãe. De novo, né, a questão da maternidade é fundamental. Então, essa estrutura, vocês podem, lógico que não é perfeito, mas funciona, né? Não é uma característica do Hitchcock, mas é uma característica do cinema clássico. O cinema clássico tem mais ou menos essa organização em 3 atos, né? A gente já viu em outro filme, isso talvez desse para fazer em vários filmes, eu fiz em 2, eu fiz nesse filme e nos Pássaros. Será por causa dos roteiristas também, né? Tem que a ideia de eles você fazem aquela estrutura certinha de 10 páginas. Isso. Tem, né, esse é o tal do midpoint, né, que tem o Sid Field fala dessa estrutura do roteiro em 3 autos, 3 partes, quer dizer, então o filme se estrutura isso. Vocês vão perceber que dá para separar desses 3 atos, né? É mais ou menos o que eu vou tentar mostrar aqui. Em relação a características do filme, é um filme que trabalha muito a questão da sexualidade e da frigidez, né? Lógico que a maternidade vai estar presente aqui, os 2 personagens, tem a repressão católica, lógico, botou sexualidade, tem repressão católica envolvida. Deveria ser, inicialmente, havia sido pensado com o retorno da Grace Kelly ao cinema americano, porque ela já havia casado com um príncipe lá de Mônaco, então ela já era princesa, né? Existia a ideia de ela retornar, fazer cinema, mas como fato, como filme, ela tinha interesse, mas em Mônaco ela enfrentou algumas uma certa preconceito por parte dos súditos que não queriam ter, né, sua princesa, sua rainha associada a um personagem que rouba. Então ela acabou desistindo, né? Então, isso que eu comentei com vocês, de certa forma, é o último dos grandes. Em algumas situações nem é considerado um dos grandes filmes do Hitchcock, embora isso esteja sendo revisto, né?
mas certamente é o último dos grandes filmes. Os 4 próximos filmes são filmes em que a crítica, né, costuma ser mais rigorosa e mais ácida em relação aos 4 últimos filmes. Então esse, né, é o último dos grandes. E tem uma série de psicologismos, né, quer dizer, nessa psicologia né, que ele vai pensando certos eventos, certos casos, né, e trabalha em cima da evolução né, desses traumas do ponto de vista psicológico, e principalmente pela questão da investigação psicológica, que é você descobrir aquilo que passa na cabeça do personagem. Em relação aos psicologismos, né, eu vou separar, né, os 2 principais personagens, o masculino e o feminino, o Mark, e aí tem uma questão bem interessante da questão da representação do caráter masculino. Eu ia ser baixado na internet, coincidentemente eu estava procurando textos femininos, eu ia tentar pegar uma coisa da Camille Paglia, né, sobre o Hitchcock, e eu acabei tropeçando num texto do Pondé, no Roda Viva, que ele falava dessa questão do homem, em relação ao feminismo, então essa representação do que as mulheres esperam do homem, e essa sensação que falta a tal da pegada, e ele falava dessa questão do homem que quer que seja, tem um certo procedimento até a página 3, mas não precisa, que não pode ser extremamente... que existem certas características, como decisão, de certa forma, manter uma certa aparência de controle, dar um suporte, dar uma segurança, que são coisas associadas à figura masculina, e que parece que hoje a grande discussão é se está em falta no mercado ou não, e se realmente isso faz falta ao mercado ou não, dependendo do ponto de vista. Mas aqui vocês vão notar que a personagem masculina do Mark, é o Sean Connery, é muito forte, no sentido que ele é o homem provedor, ele é o homem rico, ele é o controlador, e essas coisas vão sendo reforçadas, né? Existe a ideia de uma certa dominação, né, de um certo controle, e a Marnie é meio colocada como um animal a ser domado, ao contrário da Marnie, né, que tem uma frigidez, que tem uma repulsa ao sexo total. Sean Connery é um ator que exala a sexualidade, né? Tem uma questão do caçador e a presa, né, de um adestrador que, de certa forma, vai moldando essa mulher que tem um pouco de presa envolvido, tem até uma sequência de caçada. Então são temas que estão presentes ali. Ele, de certa forma, o Mark tem uma fixação pela ladra, que é algo que acontece em outros filmes do Hitchcock. Por exemplo, tem um filme que nós não vimos, que é o Ladrão de Casaca, com a Grace Kelly e o Cary Grant, que ela tem a fixação pelo ladrão, aqui é o meio contrário. Em relação a Marnie, tem a questão da frigidez, repulsa ao toque, ela é uma mentirosa patológica, existe um trauma na infância que tem que ser descoberto, uma relação estranha com a mãe por parte da Marnie, e tem uma cleptomania também. Então tem uma série de elementos que estão ali presentes. Fim de uma era. Bom, já estamos na década de 60, existem os movimentos de cinema novos, né, que se espalham em todos os países. Na França,
Godard, aqui no Brasil, Belver Rocha, né, tem na Alemanha, na Itália, mesmo nos Estados Unidos você começa a ter o aparecimento de cineastas independentes, e esse novo cinema trabalha muito com a ideia de quebrar as regras do cinema clássico. E o Hitchcock, embora seja um sujeito extremamente, a gente viu ao longo do curso, extremamente ousado, ele está sempre inserido dentro do cinema clássico. Aquela estrutura, esse tentativo de diálogo sempre com o espectador. Então, de certa forma, ele vai começar a ter uma diferença do que esse novo cinema estava buscando, esse novo público estava almejando, e aquilo que o Hitchcock poderia produzir. Né? Uma das coisas que esse novo cinema traz é a questão do realismo, filmar na rua, né? Abandonar o estúdio, que é totalmente oposto daquilo que o Hitchcock gosta de trabalhar. O Hitchcock, se puder não ir para o estúdio, ficar trabalhando, não ir para a rua, ficar trabalhando o tempo todo no estúdio, para ele é muito mais confortável. Né? Então o filme, aliás, como todo o cinema do Hitchcock, tem uma certa artificialidade. Né? Tem uma série de últimas colaborações com os grandes parceiros, né? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, dos filmes anteriores. Tem uma coisa que pode ter frustrado também, porque o filme dá a ideia, né, do romance entre os protagonistas, como aconteceu no outro filme, né, anterior, que nós chegamos a ver, Suspicious, ou mesmo Ladrão de Casaca, né, então esse romance não acontece, quer dizer, porque no fundo a questão da psicologia é mais relevante, o estudo psicológico é mais relevante, e mesmo a questão do suspense é menos trabalhado. Então é um filme que ele não segue caminhos, né, anteriores. E tem essa crítica a esse psicologismo que algumas pessoas viam como uma psicologia barata, psicologia de botequim, de manual. Então alguma série de críticas que foram feitas. O filme não foi ruim, não teve uma carreira ruim de bilheteria. Mas em termos de crítica, quando ele foi lançado, foi um filme que foi muito massacrado. Tem um monte de referências ao Edgar Allan Poe. Né? Bom, primeiro o terror psicológico, que é algo que o Poe trabalha muito. O nome da protagonista no livro era Marnie Elmer, aqui fica Marnie Edgar. As cidades, as regiões onde a ação se passa, são todas regiões em que o Edgar Allan Poe viveu. Então, Nova York, que é a sequência inicial do primeiro roubo, Virgínia, onde tem um estábulo, Filadélfia, onde tem a empresa do Mark, Baltimore, onde está a casa da mãe, né, que foi o local do falecimento do Edgar Allan Poe. Aí é uma coincidência, né? A atriz do filme, o Edgar Allan Poe, nasceu no mesmo dia. Quer dizer, não no mesmo ano. E a mãe de Marnie se chama Bernice Edgar. É evidente uma referência a Berenice, ao ponto. Não muda ainda não. Ah, não? Ah, mas isso eu vou passar para você depois. É muita coisa para olhar mesmo. Bom, então, tem os créditos do Marnie, né? O elenco principal, volta, como ele não conseguiu a Grace Kelly, volta Tippi Hedren, e ele traz o Sean Connery, que havia feito muito sucesso no primeiro filme do James Bond, 007, contra o Dr. No. Então, a escolha dele vai ser fundamental, porque uma das grandes questões do roteiro, da história, nós vamos ver mais para frente, tem a ver com o fato de que o mocinho, em determinado momento, mesmo sendo casado, né, com a heroína,
ele força uma relação sexual. Que é um estupro. Ele literalmente estupra a esposa. E precisava ter um ator com suficientemente carisma para conseguir, no meio do filme, realizar algo assim e sair em público. Quer dizer, o público o perdoar. Em relação ao elenco, né? O elenco principal nós já vimos. Algumas curiosidades. Tem a Diane Baker, né? Que vai fazer o papel da cunhada. Ela trabalhou no House e, para quem, ela trabalhou no Silêncio dos Inocentes, então ela continuou nativa até hoje. Ela está viva. Tá, ela tá. Não, se eu mostrar alguma coisa, vai ser um trechinho que aparece as atrizes para a gente ver o antes. Estão todas belíssimas. Ela está maravilhosa, e a Tip Hedger também. Então ela trabalha no Silêncio dos Inocentes. E aí preste atenção, que é bem interessante o trabalho da Louise Grattan, que faz a mãe da heroína, e é a mesma atriz que depois faz mais nova. O trabalho é muito legal. Mal dá pra, a gente às vezes acha que são duas atrizes diferentes, mas é a mesma atriz que interpreta a mãe velha e a mãe nova. Então, no final aparece as duas, é interessante. Nossa, se colocar a máscara na mulher. Aqui? Porque ela faz as duas. Não, o trabalho de maquiagem é esplendoroso nesse filme. Vocês vão ver quando vocês olham, né? Segundo consta, né, depoimento, né, quando ela entrou dessa maneira, o fotógrafo, né, o operador de câmera do Hitchcock perguntou quem era a nova atriz. E lógico, o operador de câmera, o cara estava olhando direto o tempo todo, não tinha reconhecido que era a mesma atriz. Então, realmente, se a gente olha, não percebe. O padre lá do Exorcista também. Sim, Max von Sydow. Ele era novo, né? Max von Sydow sempre teve cara de velho, uma coisa impressionante. Outra coisa em relação ao elenco, aqui tem o Bruce Dern, que vai fazer o papel do Marujo no final, um papel curtinho, mas ele vai ser um ator principal no filme posterior do Hitchcock. Tem, para quem acompanhava o Batman, Camp, o Alfred do Batman, vai fazer o pai do Sean Connery. E tem uma atriz que é a Mariette Hartley, que também tem uma participação pequena, mas depois os dois trabalharam juntos, né, no outro filme. Mas a Mariette Hartley tem um filme que é muito, quer dizer, um filme não, eu acho que um dos melhores episódios, além da imaginação que ela trabalha, pelo menos para mim é muito marcante, porque é a história de um astronauta que se apaixona por uma mulher na véspera de fazer uma viagem interplanetária, e na viagem vai ficar em animação suspensa, então ele não envelhece. Né? E aí, lógico que ele vai voltar novinho e ela vai estar velha. Então eles não vão poder ficar juntos, vai ser mais complicado. E aí ele resolve, durante toda a viagem, não dormir, não fazer animação suspensa para ficar velho também, e chegar a encontrar com ela, né, os dois velhinhos e poderem. Só que ela faz a animação suspensa esperando por ele, e ela fica jovem, ele volta velhinho. Então, é um dos melhores episódios. Né? Então, marquei assim. Ela faz o papel de uma secretária, um papel bem curtinho. É a última parceria do Robert Burns, que é o grande fotógrafo do Hitchcock, né, em todos esses filmes. Ele morre, né, em 68. Então, é o último filme que eles trabalham juntos. Então, a maior parte dos filmes que nós vimos é uma parceria dos dois. É uma parceria também, eu acho que é uma das últimas parcerias do Robert Boyle. Acho que o Boyle ainda está vivo, né, mas, que é um cara que fazia desenho de produção, né, trabalhou em vários filmes do Hitchcock. E a última parceria do montador do Hitchcock, Tommasini, Jorge Tommasini, né, que também vai morrer, acho que 2 anos depois. Então, os principais filmes, né, da lista aqui,
foram montados por ele. Tem a parceria ainda da Edith Head, que é a grande figurinista, né? Então, é a última vez que ele trabalha com esses povos, né? Também é a última parceria do Bernard Herrmann, que é o grande músico, né, associado, a 7ª parceria entre eles. Então, de certa forma, esse filme marca, né, o fechado um ciclo. Em relação ao roteiro, então tem algumas coisas, né, interessantes. Inicialmente, o roteiro estava sendo escrito por José Stefano, que é o mesmo roteirista do Psicose, né, e ele tinha a figura do psiquiatra, que tratava a Marnie, que vai ser eliminado da versão que nós vamos assistir. E, originalmente, a história estava centrada num triângulo amoroso entre a Marnie, né, o Mark, o Sean Connery e um homem. Na versão definitiva, esse triângulo, né, mudou e esse homem virou uma mulher, a Liu, que é a cunhada do Mark, que por sua vez está interessado no Mark. Então tem algumas mudanças. Não deu para eles trabalharem juntos, e depois o Hitchcock contratou o Evan Hunter, que foi o roteirista dos Pássaros. No entanto, eles tiveram umas diferenças enormes, porque o Evan Hunter achava que a cena do estupro comprometeria o lado heróico do personagem. Então ele propôs, tentou convencer o Hitchcock de não fazer essa cena, e isso aqui, infelizmente, né, era uma das cenas que o Hitchcock achava mais imprescindíveis. Então ele acabou sendo despedido, e ele vai trabalhar com a Jay Preston Allen, que apesar de ser homem, é uma mulher, desse nome é uma mulher, que vai construir o roteiro final e vai introduzir uma coisa nova, que o Mark tem uma certa obsessão em zoologia, que vai reforçar um pouco esse caráter, né, de relação entre os instintos animais, homem, né, macho, fêmea, tem toda uma relação animalesca ali que a gente pode vislumbrar no filme. Bom, direção do Hitchcock. A abertura, né, sempre, né, tem esse lado interessante, que a gente começa vendo essa maleta, né, que se destaca, e o trem, né, aqui tem um desenho da produção, né, para mostrar como ele era extremamente caprichoso nisso. E nós acabamos de descobrir que existe um assalto, né? Uma mulher assalta uma firma, rouba 10 mil, e Sean Connery é um dos clientes que aparece ali e só faz um comentário que ele tinha, né, que essa mulher que roubou é uma mulher muito bonita, que ele tinha prestado atenção nessa mulher. E aí tem uma questão que é interessante, que como ele faz a ligação entre o Sean Connery, que lógico que eles vão se reencontrar mais para frente, através da montagem. Ele está olhando e corta você tem a imagem da bolsa que a gente associa à figura da Ladra. Então já cria um vínculo entre esses dois. Logo, né, depois que aparece ela andando com a bolsa, nós vamos ter a aparição do Hitchcock bem no início do filme, né, fazendo o famoso, né, ele saindo de uma porta enquanto ela está entrando no hotel. A Tip Hendry sofre uma transformação, né? Então nós vamos ver um pouquinho do procedimento dela, quer dizer, ela prepara as malas, muda o cabelo, troca o nome, né? Então tem uma longa sequência que reforça um pouco a relação com o Vértigo, né? Essa mulher que se transforma, e continua o procedimento, né? Esconde, né, toda a mala com as roupas,
sobe com a chave, o que reforça esse lado extremamente profissional da Marnie. Quer dizer, não é a primeira vez que ela efetua o roubo. E ela vai para o estábulo e prazerosamente cavalga. E aí tem a questão desse cavalo, né? O cavalo como um símbolo. A gente pode pensar num símbolo de liberdade, mas também um símbolo de virilidade, de sexualidade. Quer dizer, só existe uma satisfação, isso mais para frente vai ser trabalhado, mas é legal que vocês vão prestando atenção nisso no decorrer do filme. Quer dizer que é o único momento, o roubo, ela não sabe direito por que faz, né? Não tem, né? Mas o único prazer envolvido tem a ver com um cavalo que está associado, né, de novo, essa questão da liberdade, da virilidade, né, da sexualidade, que ela não desenvolve, né, com mais ninguém, né? E mais para frente eu vou comentar que também tem uma relação com o nome do cavalo. O cavalo é Forio, F-O-R-I-O, que eu não consigo confirmar isso, mas estou acreditando na informação que eu vi na internet, que em grego significa, né, coisas roubadas. Então, de novo, tem uma questão simbólica nesse cavalo. E ela vai visitar a mãe, maternidade importante, e aí entra um cais, que é sempre um indicador social. Quer dizer, o cais, se eu morar perto do cais, é porque você não é bem de vida. E pela insistência do Hitchcock, que ao contrário dos outros que queriam, filmou em estúdio. E aí esse navio é pintado ao fundo, o que reforça essa questão do artificialismo. Quer dizer, nesse momento em que os novos cinemas se filmavam na rua, com câmera na mão, né, uma influência enorme do cinema documentário, que até na mostra está tendo uma parte da retrospectiva em homenagem ao diretor do Operação França e do Exorcista, que é um cara que tinha carreira documentalista. Oi? Isso, William Friedkin. E o Hitchcock trabalhava no estúdio, quer dizer, com fundo pintado, então uma série de procedimentos que estavam caindo, né, que estavam se tornando antigos. E aí começa o ato 1 da Marnie. Né? Marnie, sua mãe, nós vamos ver o modus operandi da Marnie, e existe um suspense se ela vai conseguir ou não efetuar o golpe. Então, logo no início nós vamos ter essa figura materna, que existe um conflito enorme entre mãe e filha, e um ciúmes gigantesco do caminho que a mãe dispensa para uma vizinha, e que pelo jeito nunca dispensou para a própria filha. Né? Existe uma relação conflituosa, e a mãe tem uma dificuldade de tocar na própria filha, né? Extremamente interessante, que é lógico que está relacionada com um trauma, um indicativo muito semelhante que a gente já viu no Vértigo, o corpo que cai, ou no Spellbound, quando fala o coração, que existe um gatilho que desperta um surto, uma reação pós-traumática da atriz, quando ela vê as flores vermelhas. A imagem fica vermelha e isso causa um desconforto. Então, nós vamos ter, né, um reforço dessa carência afetiva. Quer dizer, quando a criança está na sala, a mãe só consegue dar carinho para essa criança e não em relação à filha. E quando as duas ficam sozinhas, isso é explicitado. Quer dizer, a Marnie exige saber por quê. Né? Então, algo aconteceu que mantém as duas separadas. E isso é reforçado por um pesadelo.
existe, né, também na casa da mãe, ela tem um pesadelo, que chama a atenção a respeito de que existe alguma coisa que talvez explique esse comportamento dela. E se inicia um novo golpe. Ela muda de cabelo, né? De novo a questão do artificialismo, quer dizer, ele podia ter filmado na rua, mas ele monta um estúdio, e ele chama a atenção, ela muda a cor do cabelo e muda a bolsa, mas a bolsa está lá. E ela procura um emprego e vai se candidatar a esse emprego. E é lógico que existe um evento totalmente improvável, que ela vai procurar um emprego na firma, na empresa do Sean Connery, que a reconhece. E aí esse momento, eu acho que é bem legal vocês prestarem atenção na questão dos olhares que eles trocam, né? Existe a entrevista, quer dizer, ele olha extremamente interessado para ela não está muito bola. E eu acho que um exemplo marcante daquilo que eu chamo desse olhar substantivo, quer dizer, que não é necessariamente aquilo que ele está olhando, mas aquilo que ele está pensando e que ele transmite através do olhar. Fica claro, se vocês prestarem atenção nesse momento da entrevista, que ele começa a pensar, de onde eu vi essa mulher? De onde eu vi essa mulher? Né? E é uma coisa maluca, como é que você pede para o ator fazer cara de... eu estou tentando reconhecer alguém. E aí dá a perceber que se toca. Ele descobre de onde ele viu aquela mulher, embora com cabelos diferentes. Aparece a cunhada e já através dos olhares é evidente que que tem um conflito aqui. Ele é um viúvo, né? Mas ele tem a cunhada que também está interessada nele. E que parece que, de certa forma, se toca um pouco da Marnie. Quer dizer, ela consegue meio sacar qual é a da Marnie. E o tempo todo ela vai prestando atenção, essa figura observadora presente em vários filmes do Hitchcock, da pessoa que vai observando o entorno, e ela vai tentando entender qual é o mecanismo de funcionamento do escritório para dar o golpe, para roubar o escritório mais para frente. Então, o foco da Marnie, aqui tem um movimento bem interessante, tem um movimento de câmera que começa mostrando o escritório cheio, passa e ele tem a secretária mexendo no cofre, mostra para ela, ela olha para o cofre, vê a secretária, então o olhar dela, o foco, está no funcionamento, na segurança do escritório. Enquanto o foco dela está no dinheiro, o foco dele está nela. Mesmo porque ele sabe, ele suspeita que ela era a ladra, e ele está interessado na moça. E ele pede para trabalhar num sábado, fazer uma hora extra. Então, o filme, se a gente fosse pensar em termos de assédio no emprego, esse filme é o exemplo do que não fazer no emprego, né? E aqui é a primeira parte, metade da primeira parte, metade do primeiro ato. Quando começa esse momento que ela vai trabalhar, que ela vai sozinha, que ele mostra, vai determinar que os dois estão sozinhos, só tem um carro lá no estacionamento. Ela entra e começa a trabalhar com o Mark. E pela conversa deles fica muito claro um interesse biológico entre eles. Ele é interessado no comportamento animal, eles começam a falar dos instintos, dos predadores, o animal ferido, que é o caso da Marnie, da questão da domesticação, né? E a ideia da caçada, tudo isso está presente, fica mais claro nesse momento, que é falado claramente, mas, no entanto, isso percorre o filme todo. É algo interessante para vocês prestarem atenção. E surge uma tempestade.
E ela tem um comportamento totalmente em pânico, né, em relação a essa tempestade. Né, e ele, no início, ele fica observando também essa ideia do sujeito que observa e vai tentando entender o que está acontecendo, quer dizer, ela funciona, né, como um caso a ser estudado. E aqui a ordem está errada. Eu preciso depois colocar. Bom, no meio da tempestade, ele acalma, ele acalma, né? E tem uma coisa, de repente entra um tronco no meio da janela, que mais do que um símbolo fálico, né? Tem uma coisa, tem uma tensão sexual ali que está evidente. E ele a beija. E é um beijo muito legal do ponto de vista da decupagem. Então, é um elemento interessante para vocês prestarem atenção. Um total assédio, né? Mais um momento interessante é que, quando ela entra, ele fala a respeito que a única coisa que ele manteve da ex-esposa dele, que morreu, né, ele é viúvo, é uma coleção de artefatos da América Central. E aí ela pega um artefato que caiu e ele fala, joga no chão, quebra, vamos seguir em frente, quer dizer, que fica muito claro que ele está interessado nela. Existe um momento em que ela no escritório tem um surto, que ela deixa cair tinta vermelha na roupa branca, ela sempre está usando branco, que é outra coisa interessante para se pensar, que tem a ver também, né, com um trauma de infância. E ela tem uma crise no escritório. E ela está usando branco também. Tem o lance do ninja branco, né? Fala que quando o ninja ele fica todo vestido de branco, ele está no último estágio da ninjutsu, né? Que o cara consegue se esconder até de branco. De certa forma tem... Ladrão de branco. São todas coisas, quer dizer, que a gente pode ir acompanhando no decorrer do filme, que são elementos que a gente pode construir, que eu acho que construir uma estrutura além da narrativa, da história que é colocada. Quer dizer, tem uma série de elementos que permitem fazer essa análise. Pode ser, quer dizer, de certa forma ela está no último estágio ela precisa de tratamento, quer dizer. Quando o ladrão já está tirando um sarro da situação, cara, já está no nível que ele consegue tirar onda. Não, porque ela é super eficiente. Né? Tem uma sequência de corrida de cavalos, que de novo, corrida de cavalos tem uma questão de malesca, de apostas, de voyeurismo. Ela é reconhecida por outra pessoa, né? Tem a questão das manchas vermelhas, que também vai aparecer ali, né? Mais uma vez ela surta, e ele vai observando e vai construindo, né? Uma compreensão a respeito dessa mulher. Ele está meio fascinado. É uma paixão, mas é um caso de estudo também. E ele resolve apresentar a família, né? E é uma aristocracia americana totalmente fake, porque todos... esse é o Alfred, é o pai do Sean Connery, que tem um sotaque muito forte de escocês, quer dizer, não tem nada a ver com a aristocracia americana, que nem existe, mas de certa forma o Hitchcock, dentro dessa ótica do artificialismo, quer dizer, ele cria, né, e aceita fazer essa ruptura da realidade, porque ele acha que isso é mais efetivo para se contar a história. Existe também esse conflito, né, entre a cunhada, que tem interesse nele, que é esse triângulo que existia na história original, mas foi deslocado. Né? É uma curiosidade, tem uma citação, no determinado momento, né, eles têm uma discussão ali, tem uma citação do poeta, do Emerson,
poeta americano, acho que é americano. Então, quando o dever sussurra baixinho, você deve. Não, quando o dever sussurra baixinho, você deve, aí a juventude responde, eu posso. Então, citam. E, finalmente, chega o momento de assaltar o local de trabalho. Mesmo ele demonstrando um enorme interesse por ela. E tem uma sequência que é típica do Hitchcock, que é o assalto. Em que, aqui está aparecendo um pouco melhor, ele mostra ela abrindo o cofre e à esquerda nós temos uma funcionária limpando. E é uma coisa maluca, porque teoricamente a gente fica torcendo para o assalto dar certo, a gente fica torcendo para o ladrão conseguir roubar. Né? A gente fica, putz, será que ela vai ser pega e tem uma coisa do sapato também? É muito interessante essa sequência. E aí ela foge, termina como da primeira vez, que nós já vimos o modus operandi dela. Ela, depois do assalto, ela vai andar de cavalo e o Mark está lá. O Mark é captura. E aí começa a segunda parte. O Mark agora passa a manter a Marnie sob a sua tutela. Então, Marnie capturada, né, um animal ferido, Mark, que é um investigador, um adestrador, né, e é um romance criminal, quer dizer, ele aparentemente está apaixonado, e ela dizendo que não quer nada com ele, mas ela não tem escolha, porque ou casa com ele ou vai para a cadeia. Então, é uma figura masculina bem interessante da gente pensar, né, as posturas que ele adota. Então ele faz essa proposta, né, ele conta, ele sabe tudo, né, investigou, ele já sabia desde o início e ela não tem escolha, quer dizer, vai casar com ele. E talvez só funcione porque o Sean Connery. Aliás, tem uma frase da Henry que ela disse, pô, mas você quer que eu seja frígida perto do Sean Connery? Como é que eu faço isso? Aí eu disse, não, por isso que ele falou, querida, isso tem interpretação. Né? Então você tem que fingir que você não está interessado. Tem um casamento, né? E no casamento a Liu, a cunhada, né, tira uma casquinha do Sean Connery, né, que ela vai ser responsável pelos momentos de tensão mais para frente, e chegamos à metade do segundo ato, que é o momento da lua de mel, onde fica claro que ela não tem o menor interesse de ter qualquer contato sexual com o Sean Connery. Não é porque é o Sean Connery, não é porque é um homem, é por nada, por ninguém. Quer dizer, ela tem uma frigidez total. Quer dizer, a ideia de ser tocada é terrível para ela. Então, a viagem prossegue, né? Eles estão fazendo um cruzeiro. Então tem uma elipse que ele mostra, olha, passaram-se vários dias ali, eles estão tentando ficar juntos, mesmo sem consumar o casamento. Só que chega um determinado momento que é muito interessante essa sequência, que é uma sequência estúpida, uma sequência forte. Quer dizer, são marido e mulher, ela não suporta ser tocada, ele força, e ele tinha prometido que não ia tentar nada, chega um momento que ele não consegue resistir, ele força, e o detalhe é que é muito perceptível que ela congela, ela literalmente entra em estado catatônico. No dia seguinte, ele acorda, depois de ter consumado, ela não está no quarto, ele a procura olhando para o mar, né, achando que ela poderia ter tentado se matar, e ele a encontra boiando na piscina,
e uma tentativa de suicídio, e ele consegue reanimá-la. Eles retornam, né? A lua de mel é abortada, né? E a cunhada começa a prestar atenção no que está rolando, quer dizer, ela nota que tem algo estranho. E aí um detalhe interessante que a senhora cita no documentário, que eu vou colocar aqui para a gente não vai dar tempo de ver, que ela fala de como o Hitchcock, de repente, né, trabalhava com os atores. Aqui, né, ela devia estar na janela, fazendo de conta que estava olhando os dois conversando na frente da casa. O Hitchcock não dava instrução, ó, pense que você está vislumbrando, não tinha motivação. Ele chegou para ela e falou, olha, foi mexendo no rosto dela, até falou, olha, essa é a expressão que eu quero, faça isso. Então, como se estivesse moldando, né, o rosto da atriz. E era isso. Quer dizer, né, era um método, né, que ele trabalhava, e ela acaba descobrindo uma informação interessante que ele não sabe. E lógico que ele percebe que ela tem vários problemas psicológicos. Ele se oferece ele oferece tratamento, ele oferece ajudá-la, e ela recusa. Né? Ela diz, brincando meio de Tarzan e Jane, né? E o Freud e Jane. Então, nesse momento, ela não está ainda preparada, né, para lidar com os próprios demônios. Ele tenta se aproximar mais dela, quer dizer, traz o cavalo dela para a fazenda, que é a única coisa que ela demonstra alguma afeição. Né? E nós vamos entrar no terceiro e último ato, onde ela tem um novo pesadelo. E dessa vez ele está próximo, né, e pressiona mais para conseguir ter algo dela. E existe um pouco, né, existe até uma relação agora de médico, psiquiatra, paciente, porque ela está deitada na cama, ele senta numa cadeira ao lado e começa a pressionar, a fazer perguntas, ela se mostra arredia, até que ele acerta num ponto nevrálgico e consegue ter algum efeito. Aparentemente ela cede. Então, nesse terceiro momento do filme, é o momento que ele vai, Marnie aceita o tratamento e começa uma investigação psicológica do que provoca, né, todo esse estado mental que a Marnie enfrenta. Existe, né, uma festa, e aí tem uma grua maravilhosa, que ela começa de cima da escada, ela vai aproximando da porta, você cria um suspenso que vai sair dessa porta, e de repente surge o patrão da Marnie naquele primeiro assalto, que é uma das confabulações que a cunhada arruma para tentar sabotar o relacionamento deles. E esse reencontro indesejado, né, ela vai observando, tentando medir, né, esse confronto, né, de olhares também é extremamente interessante. Esse sujeito demonstrando que ele está reconhecendo a Marnie tentando disfarçar, e essa aqui tentando pescar alguma coisa a respeito deles. E é lógico que ele tentando esconder tudo. Tem uma sequência também visualmente muito interessante, que é uma sequência de caçada, né? Que não foi o Hitchcock que filmou, ele mandou um assistente, porque ia ter que filmar no campo, ia dar muito trabalho, isso não era com ele. Né? Mas é uma sequência visualmente muito interessante. Né? É querer mudar o cavalo também, mas tem algo que ele vai filmar os cavalos no estúdio, ele vai dar um jeitinho. Porque, então, e o que vai acontecer? Ela tem um novo ataque.
que além de ser uma caçada, ele tem um sangue, as pessoas tipicamente que caçam raposas usam capotes vermelhos. Isso desperta um novo ataque, ela sai numa arrancada, né? Tem uma tomada aérea muito legal em seguida. A mudança também da música é extremamente interessante, que começa aqui, música do Bernard Herrmann de caçada, e depois entra num tema associado a Marnie, e o acidente, que é a grande sequência do ponto de vista de decupagem. E o detalhe é o seguinte, como fazer essa sequência? Porque é um cavalo que vai tentar saltar, o cavalo vai tentar saltar o muro e não consegue. Hitchcock tentou usar um cavalo mecânico que a Disney tinha, mas ele não gostou do resultado. E o que ele fez? Que é algo que ele já tinha feito nos Pássaros. Só que ele alugou uma passarela, tipo uma esteira gigante, uma maior esteira disponível nos Estados Unidos, e botou um cavalo em cima dessa esteira. E filmou o cavalo real em cima da esteira e com back projection, com essa imagem projetada ao fundo. E aí tem a sequência, que é uma sequência extremamente decupada do acidente. E é um dos pontos cruciais, porque o cavalo se chama fório, então, dizem que no grego seriam bens roubados, e o cavalo se machuca, fica manco, e ela tem que matar o cavalo. Ela tem que tomar sacrifício, que é a única coisa que, de certa forma, ela demonstra alguma afeição. E ela mata o cavalo. Do ponto de vista simbólico, tem muita coisa aqui, ainda mais se for realmente verdade essa tradução aqui. E aí ela surta mais uma vez, e ela precisa fugir, e ela vai tentar roubar o cofre. E o marido já conhece muito bem, quando ela vai tocar o dinheiro, e é o momento do confronto do marido e da mulher, que ele precisa mostrar para ela que ele está do lado dele e quebrar essa condição, essa cleptomania, que ela entra em um transe, que ela não se controla. Faltam 20 minutos para acabar o filme e ainda precisa ser resolvido o confronto com a mãe. E aí, finalmente, ele leva a Marnie para tentar descobrir qual é a fonte de todos os problemas que a Marnie tem que lidar. E eles vão atrás da mãe. E tem um flashback que começa com efeito a lá o corpo que cai, o vértigo, que é aquela coisa da sensação de vertigem, que você dá um zoom com a lente, mas você afasta a câmera com o carrinho. E você cria esse efeito estranho, onde nós vemos a casa dela. Vamos lembrar que a casa dela é do lado do porto. Então vai ficar claro que a mãe é uma prostituta, que atendia os marinheiros, que iam todos de branco, na casa dela. E a Marnie era novinha. E no flashback aparece o Bruce Dern, que é um ator que vai aparecer no filme posterior do Hitchcock, e ele é morto pela Marnie. E a roupa branca dele fica toda suja de sangue. Ela ainda tenta uma aproximação com a mãe, mas para a mãe é difícil. E a resolução, aparentemente, isso não é dito, mas eles saem desse local, e existe uma esperança muito mais pela música do que pelas imagens. E semana que vem, Cortina Rasgada, um filme de espionagem com a Julie Andrews e o Paul Newman. Ufa! Então eu demorei um pouco mais, porque tinha muita coisa a ser colocada, que eu não vou passar no documentário. A gente começar.
Me avisa, João, porque às vezes eu tiro da bolsa e não esqueço de passar para você. Bom, enquanto o seu João arma ali, alguma questão, alguma né, coisa que vocês querem acrescentar ou perguntar? Preste atenção nessa estrutura, quer dizer, que está lá. Nós vamos ver os 3 atos, tem essa dinâmica. Então, no primeiro momento, é um filme policial, quer dizer, é um filme de golpe, né? Se ela vai conseguir ou não roubar. Num segundo momento, essa relação amorosa estranha, em que ele tenta forçá-la a amá-lo, e de certa forma é um comportamento extremamente inaceitável, por exemplo, nos dias de hoje, porque praticamente a força casar com ele. Quer dizer, eu não tenho muita opção. Quer dizer, eu caso com ele, não vai para a cadeia. E num terceiro momento é essa investigação psicológica, essa solução. Quer dizer, então essas coisas estão todas aí, essa questão da psicologia, do comportamento animal, da biologia, né? Tudo isso permeia o filme. Eu acho que ele torna o filme interessante, né? E além de tudo isso, ele coloca a cunhada no meio. Então, essa figura da cunhada, tinha uma cena da cunhada que deixava um pouco mais claro, mas isso foi retirado do filme. O filme é relativamente novo até, né? Mas ele tem, mas essa cunhada, a personagem dela é muito marcante, né? Ela está investigando ali também. Que é algo que nós vimos em vários filmes, que é o sujeito que está ali observando, né, que é o voyeur, que é de certa forma o cara que está lendo o entorno, né? Todos os 3 fazem isso, esse triângulo. A Marnie lê muito bem o entorno no que se refere ao assalto, né? Como funciona a dinâmica dos locais onde ela vai assaltar. Quer dizer, ela é muito eficiente nisso. Ele e a outra, né, a cunhada, é a leitura da pessoa, né? Eles leem, ela talvez até melhor, porque ela saca muito mais rápido das coisas que estão acontecendo, né? Parece que ela vai entregar alguma coisa, esse suspense também. Então, no primeiro momento o suspense está se ela vai conseguir assaltar ou não. No segundo momento o suspense está se a cunhada vai conseguir destruir aquele casamento, ou se eles vão conseguir harmonizar, né, essa relação que começa uma repulsa dela, e se ele vai vencer essa repulsa. E no terceiro momento, se eles vão descobrir o que tem por trás desse comportamento anormal da Marnie. Agora, do ponto de vista do feminismo, isso aqui não dá para a gente conversar muito, quer dizer, porque o caráter, né, masculino do Sean Connery é muito forte, né? Ele é o sujeito rico, é o sujeito que as coisas são do jeito que ele quer. Ele é o médico, ele resolve, ele controla, quer dizer, né? Ele é autossuficiente. Tem a discussão se o filme é assim ou se o personagem, às vezes a pessoa interpreta que o filme ele tem uma característica, mas às vezes o personagem em si só carrega ela e acaba deixando o filme com... Mas o personagem é construído, né, para ser desse jeito no filme. Que então quando o cara, se isso toma o filme, acho que é ruim. Assim, a pessoa acaba errando, né? A mão. Não sei, eu acho que é uma coisa legal para vocês, depois vocês podem dizer o que vocês acham. Você já viu esse filme? Não. Não? Porque eu acho que é um filme menos famoso do Hitchcock, né? Digamos assim, dos clássicos ele está num nível um pouco menor. Talvez ele seja o último dos clássicos do Hitchcock. Mas ele tem essa construção que é interessante nesse sentido, né? Como as coisas se dão, ocorrem, né? Como as coisas
essa evolução, e de novo, a questão dos olhares, né? Eu acho que isso é fundamental. O cinema crítico é um cinema fundamentalmente na questão da montagem do olhar. Né? Aquilo que, então, aquilo que o sujeito olha e onde ele corta, ou é aquilo que o olhar dele acaba induzindo o que ele está pensando, ou o olhar que indica um foco, um interesse. Né? Então, todas essas coisas estão já estava pronto, acho que estava esperando eu. Vai existir a relação entre ela e o Mark. Goodbye, Mama. Goodbye. Goodbye, sugar plum. Oh, Mark. I don't want to go to jail. I'd rather stay with you. Hi, Jula. I am Hill. Stand for the doctor over the hill. Call for the doctor. Call for the nurse. Call for the lady with the alligator purse. Mom said Embora termine em aberto, não tem também final, a música talvez indique a possibilidade de um final feliz. Bom, o filme é longo, né? A gente alguma questão né, que vocês queiram aproveitar enquanto eu fecho aqui as coisas. Acho que ninguém tinha visto esse filme antes, né? Não. Surpreendeu? Bonito, eu gostei do filme. Não é? Eu acho que tem coisas interessantes, né, para se pensar em termos de representação da figura feminina, da figura masculina. É um filme impensável para você fazer hoje. Pô, gostei bastante. Né, do ponto de vista, né, do feminismo, em termos de assédio, da posição da mulher na sociedade atual, quer dizer, Pra época de que ano que é? Ai, boa pergunta. 64, eu acho. Deve ter naquela listinha, tem